Palmeiras não teve combate no setor do meio de campo. Toda hora o Corinthians conseguia sair da marcação do Palmeiras e o Abel não corrigiu isso. O Abel não conseguiu corrigir esse problema. Foi o jogo que o Carrilho colocou no bolso. Ele começa como o Corinthians jogou com 3 volantes, né? Ele jogando como volante pela direita, só que na hora que ele tinha a bola, ele vinha para a posição de primeiro volante. Jogo com muita fluidez do Carrilho. O Palmeiras não teve um jogador capaz de acompanhar o Carrilho, né? Inicialmente o Abel tinha deixado o Emiliano Martinez para fazer a marcação individual do Carrilho. Aí quando o Emiliano subia, ficava um buraco gigantesco, porque o Richard Rios não ajudava na composição. Facundo não estava na pegada que ele esteve no jogo contra o São Paulo em termos de marcação, né? Aí, para o jogo da volta, tem essa necessidade de modificação de esquema, precisa preencher mais o meio de campo. Provavelmente o Ramon ele vai fazer algo que pode ser interessante para o Palmeiras no jogo da volta, que é tirar o Romero e vai colocar o Garro. O Garro vai voltar para o time do Corinthians, e aí se ele tirar o Romero, o Corinthians vai perder um jogador de marcação e você vai poder explorar o corredor pela esquerda. E aí vamos ter que saber como o Piquerez vai voltar dessa data FIFA, o quanto ele vai jogar, principalmente lá em El Alto, na Bolívia. Então, para o jogo da volta, o Abel vai ter que se virar, vai ter que colocar a cabeça para trabalhar, para martelar essa cabeça e mudar, porque o Palmeiras é um time previsível, é um time, e a gente já vem falando disso há um bom tempo, é um time que não é que só tem uma jogada, né? Bola no Estevão, não. O Estevão ele sempre vai ser a válvula de escape, porque o jogador que é talentoso, qualquer clube do mundo ele é válvula de escape. O Barcelona dá a bola toda hora no pé do Yamal, o Liverpool dá toda hora a bola no pé do Salah, o Real Madrid dá toda hora a bola no pé do Vinícius Júnior. A questão é que, nesses times que estou citando, existem jogadores que também aparecem para o jogo. No Real Madrid, vai lá e encosta só Mbappé e Rodrigo, né? Então, óbvio que não dá nem para contar a qualidade. No Palmeiras, de novo, o lado esquerdo do Palmeiras totalmente ineficiente. Então, na hora que você tentava virar, Facundo Torres também sentiu o peso do jogo. Foi mais de toquinho para trás, foi mais de passinho para o lado. Não foi um jogador incisivo. Ele tem a primeira bola da partida, e aí depois, aquela finalização, o Mateuzinho tira quase em cima da linha. É inacreditável também, às vezes a falta de sorte, mas não dá para você só contar com a sorte, você tem que ser eficiente, tem que dar um fio a porra do pé na bola para fazer o gol, mas tem sim essa possibilidade. O Palmeiras, evidentemente que em 2022, 23, 24, quando perde o jogo de ida das finais do Campeonato Paulista, tinha o Allianz Parque, reverteu dentro do Allianz Parque, agora vai ter que reverter lá, vai ter que jogar bola lá na casa dos caras. E, de novo, né, contar com um banco que se mostrou mais uma vez ineficiente, né? De novo, Felipe Anderson entra para não fazer nada. Então, é duro, né? O Palmeiras investiu, perdeu 2 jogadores por lesão e, de novo, faltam peças no banco de reservas, né? A gente falou, né, Fih, na última live, para esse mercado ter sido melhor, faltou um ponta, demorou muito, e aí ficou 2 meses insistindo na porra do Andreas Pereira, que era claro que não ia fechar com o Palmeiras, demorou muito para trazer esse jogador para o meio de campo, e agora o cara só pode estrear, né? O Lucas Evangelista só pode estrear na partida contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, não vai poder jogar as finais do Campeonato Paulista, já liberaram o Fabinho, então você não tem um e já liberou outro. Então agora é questão numérica, o Palmeiras não tem jogador para preencher esse meio de campo. Se você quiser colocar 4 caras no setor do meio de campo, você não tem ninguém no banco. Então, também, né, mais uma questão aí diretiva que, demorar, achar um cara que eu acho interessante, que é o Lucas Evangelista, mas ele não pode jogar, então ele não é reforço do Palmeiras, ele só vai ser reforço do Palmeiras no dia 29 de março, né? Então,
Tem coisa para corrigir, filho. Não é o fim do mundo, estou com você nessa, não é o fim do mundo, mas vai ter que tirar não só um, mas 2 coelhos da cartola, porque vai precisar mudar alguma coisa. Vai precisar repensar esse modelo de jogo, não vai poder entrar sem querer combater. O Palmeiras é um time que cria oportunidade, que finaliza, que vai para cima, não está colocando a bola no barbante, mas ontem o Palmeiras perdeu o jogo no meio de campo. Se o seu meio de campo não controla a partida, a chance de você não sair vencedor é muito grande. E ontem ficou provado isso. O Corinthians dominou o setor do meio de campo. Por mais que o Palmeiras tenha finalizado mais, criado mais no meio de campo, quem tomou conta do jogo foi o Corinthians. E o gol sai por dentro, sai pelo meio de campo. Numa falha individual do Richard Rios, e depois ninguém dá o combate para cima do Yuri Alberto. Então, vai ter que se virar, vai ter que botar os neurônios para funcionar, fazer essa equipe técnica voltar a ser aquela equipe técnica que acha mudanças dentro da equipe. Faz tempo que o Abel não está tirando aquele coelho da cartola, né? Não está conseguindo encontrar esse modelo para surpreender, e dia 27 é o dia que ele tem a obrigação de fazer isso, né, filho? Exato, precisa participar do jogo. Acho que o Palmeiras sentiu muita falta, principalmente do Rios. Você vê que ele é uma peça fundamental nesse meio campo, né? Contra o São Paulo ele foi fundamental para que o Palmeiras dominasse o meio campo, né? A gente, todo mundo falando, o Palmeiras dominou o meio campo de São Paulo, não deixou o Oscar jogar, travou a saída de bola do São Paulo, travou as principais opções do São Paulo no meio de campo. E ontem foi o que o Corinthians fez com a gente, né? O Corinthians travou todas as opções que o Palmeiras tinha no meio campo, o Palmeiras não conseguia construir, o Palmeiras não conseguia ter jogo de aproximação, muito por conta do mérito do adversário. E aí é aquilo, né, de reconhecer, entender o que houve de errado e tentar consertar para o próximo jogo. É difícil tentar achar uma justificativa. Não tem justificativa, na verdade, né? É reconhecer que o adversário foi melhor. Acho que o Palmeiras demorou para mudar. O Abel talvez poderia ter colocado mais meio-campistas, mas aí também vai colocar quem, né? Porque o Aníbal entrou mal. O Aníbal, depois que. E aí o que é a confiança de um jogador, né? Ele tenta uma inversão na esquerda, ele erra o passe. Depois disso, ele não tentou mais nenhuma. Ele dava só um passe curto para o lado, para o jogador que estava mais perto, para não perder a bola. Acho que precisa também recuperar um pouco da confiança, porque é um baita volante. O Palmeiras não tem opção ao Rios, né? Tem só o menino Alan. E aí, acho que talvez deveria ter entrado. O Maurício faz falta hoje, era uma peça que poderia ter entrado para tentar equilibrar ali o meio-campo. O Evangelista, se pudesse jogar esse jogo, talvez teria sido utilizado, porque o Palmeiras precisava justamente recuperar um pouco, poder voltar a controlar um pouco do jogo, mas também o Palmeiras teve a oportunidade de consagrou o Hugo, né? Obviamente o Hugo estava sempre muito bem posicionado. É um goleiro que já é difícil você fazer gol, porque tem uma baita explosão, mas não é, como você bem falou, né, Rossler? Não é o Dida. Tem como fazer. Não é à toa que o Barcelona de Guayaquil venceu o Corinthians por 3-0 e conseguiu classificar. Não é impossível vencer o Corinthians também. Mas o Palmeiras precisa jogar no seu mais alto nível. O Palmeiras precisa voltar a fazer aquelas grandes partidas como fazia antes, como fez há tempos, como fazia grandes partidas contra o Galo, quando fazia grandes partidas contra o Flamengo, quando fez grandes partidas contra o São Paulo. O Corinthians já não é mais aquele Corinthians do Wagner Mancini, não é mais aquele Corinthians do Antônio Oliveira. O Corinthians hoje joga um futebol decente e tem um time decente. Pode-se criticar o como eles montaram um time decente, que falta dinheiro, enfim, pode-se falar N coisas extra-campo, mas dentro de campo é um time muito competitivo. E o Palmeiras parece que ontem faltou um pouquinho dessa dose de entender que não estava mais jogando contra aqueles mortos de antes, que agora vai precisar se sacrificar um pouco mais, se entregar um pouco mais para conseguir vencer, e vai ter que ser, o Palmeiras precisa da efetividade que o Corinthians teve ontem. A gente finalizamos, acho que 8 vezes no gol,
mais de 20 vezes na partida, 8 vezes no gol e nenhuma entrou. Os caras finalizaram 3 vezes, uma só no gol e marcaram. Isso também entra na conta do que foi o jogo. Se o Mateuzinho não acerta o tempo da bola ali para tirar ela praticamente dentro do gol, talvez o jogo teria sido outro. Mas aí também não dá para ficar lamentando. Agora é levantar a cabeça, 11 dias de trabalho. O Corinthians também vai perder jogadores, mas o Memphis volta antes, porque a seleção holandesa joga acho que dia 23 ou 22, então ele retorna 23. um pouco antes. 23, então ele retorna um pouco antes. Os outros jogadores, que é o Carrillo, e acho que o Martinez voltam, acho que o Félix Torres, não sei se foi convocado, mas voltam no mesmo tempo. Tem 5 convocados. Voltam no mesmo tempo que os do Palmeiras, então um deles só volta antes. O Palmeiras volta com todos, faltando 2 dias para o jogo, e torcer para que alguns não joguem. Eles vão chegar praticamente de madrugada, né? Mas torcer para que não joguem, né? Torcer para que o Piquerez não entre em campo, não nos 2 jogos, mas que no último jogo não entre em campo, porque o Palmeiras vai precisar muito deles. Essa talvez seja o grande motivo dessa derrota ser um pouco preocupante, porque o jogo de volta, se você vai com uma vitória de 2 gols de diferença, você pode pensar num esquema mais defensivo, talvez usar 3 zagueiros que ficaram aqui, talvez até usar o próprio Aníbal ao invés do Martinez, porque você vai jogar com 3 zagueiros um pouco mais seguro, mas como não conseguiu a vitória, vai precisar que entre com força máxima de novo.